Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Escolham a Vida. Há um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, que é do livro O Grande Conflito, da autora americana Ellen White, na página 544, que serve como base para o nosso estudo de hoje, que diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6:26. Ao passo que a vida é a herança dos justos, a morte é o destino dos ímpios. Moisés declarou a Israel: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. A morte, a que se faz referência nessas passagens, não é a que foi pronunciada sobre Adão, pois a humanidade toda sofre a pena da sua transgressão. Mas essa é a segunda morte, que contrasta com a vida eterna. Diferentemente daquilo que algumas pessoas apregoam ainda hoje, de que o Senhor Deus criou algumas pessoas em sua soberania para a salvação e que criou outros para simplesmente destruí-las. Que alguns ele criou não apenas para serem destruídas como combustível para o fogo eterno, mas para mantê-las sofrendo durante toda a eternidade. Que tipo de Deus faria uma coisa como essa? Criar alguém só para poder destruir depois? Já decretando, dizendo que aquela pessoa vai ser destruída? E mais do que isso, fazendo com que essa pessoa sofra durante toda a eternidade por uma decisão que não foi dela, mas que foi de Deus. Quando olhamos para os textos que estudamos durante essa semana, nós percebemos o grande papel do livre-arbítrio nesse processo todo. Deus coloca diante de nós vida, morte, bênção, maldição, bem e mal. Nós somos livres para poder escolher que caminho vamos tomar. O Senhor Deus, entretanto, para nos dar a possibilidade de entendermos aonde esses caminhos vão levar, ele menciona, olha, o caminho estreito e apertado, ele vai levar para a salvação e a vida eterna. O largo e espaçoso, por mais que tenha mais gente indo nele, vai levar para a perdição e morte eterna. Então, se eu posso dar um conselho, vai por esse, o caminho que leva para a vida eterna. Isso é como uma grande caminhada que às vezes a gente vai fazer. Durante um bom tempo da minha vida, eu trabalhei liderando os bravadores e fiz algumas atividades em alguns lugares que eu não conhecia tão bem. Mas é claro que antes de poder levar um grupo de desbravadores, eu fui até lá para poder conhecer, para saber quais são os riscos, que trilha devo tomar, que atividade eu posso fazer. Me lembro, por exemplo, de uma atividade que nós fizemos numa região lá no sul de Portugal, na região do Alentejo. Eu não conhecia aquela região. Eu já tinha feito algumas atividades de sobrevivência na natureza aqui no Brasil, mas tinha chegado há pouco tempo lá, e nós iríamos passar 15 dias em atividades diversas, tanto aulas teóricas quanto práticas, com aqueles que estavam fazendo as classes avançadas. Dos bravadores para poderem chegar para começar depois o processo como líderes. E uma das atividades que faríamos era uma pista de orientação. E o lugar onde nós estávamos ficava nas imediações de uma barragem e haviam muitos perigos escondidos naqueles lugares. Eu confesso a vocês que nós gastamos ali 2 dias com uma equipe grande, analisando, avaliando todas as realidades dentro do local onde nós iríamos fazer as ações, para podermos começar a montar as atividades que eles teriam que fazer. E o mais interessante é que quando o grupo chegou, muitos deles diziam: por que a gente não fez naquele lugar assim e não nesse aqui? Então nós tínhamos condições de poder dizer: olha, não preparamos lá porque lá tem um perigo assim, 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 assado. Aí eles diziam: ok, faz sentido. Não, realmente faz sentido. Tudo foi pensado. E foi pensado por quê? Porque nós conhecíamos o caminho. Deus age da mesma maneira. Deus conhece o fim antes do princípio. Então ele pode chegar para a gente e dizer: não siga por essa direção, porque se você for por ela, existem perigos escondidos que vão fazer com que você sofra.
Diferentemente daquilo que eu fiz, indo conhecer e prevendo que poderia eventualmente acontecer algum tipo de acidente, Deus ele não coloca que pode ser que aconteça, não, ele sabe que se nós tomarmos essa direção, vai acontecer alguma coisa ruim. Então, para que nós não soframos, para que não tenhamos que passar pela experiência da maldade e da maldição, o Senhor Deus olha para a gente e diz assim, escolha uma tríade diferente. Temos duas tríades que podemos escolher. A primeira tríade é a tríade da vida, bênção e bem. Vida, bem e bênção. Essa vale a pena. Mas tem outra. A segunda tríade é morte, mal e maldição. Para que a gente vai escolher um caminho que a gente sabe que vai ser ruim no final? Vamos usar o nosso livre-arbítrio para o bem. E eu queria terminar minhas considerações dessa semana tentando fazer com que você pudesse pensar no poder das suas escolhas. Por exemplo, pense no momento em que você está estudando aqui a lição junto comigo e recapitulando um pouco daquilo que a gente viu nessa semana. Pense no poder das escolhas que você tem, não apenas na perspectiva eterna, mas pense na influência que você exerce sobre aqueles que estão à sua volta. Que tipo de decisões você poderia tomar agora, antes de poder viver, talvez, as grandes coisas que você vai viver durante esse dia, para poder fazer com que as pessoas que estão à sua volta sejam mais felizes? Que tipo de decisão você poderia tomar hoje que faria, por exemplo, se você for casado, que faria com que tua esposa, o teu marido fossem mais felizes nesse dia? Que tipo de escolha, de decisão você poderia fazer agora que faria com que teus filhos fossem mais felizes, ou teus pais, se for o caso? Que tipo de escolha você poderia fazer agora, decisão você poderia tomar, que faria com que os seus colegas de trabalho, as pessoas com quem você vai entrar em contato durante esse dia, pudessem ser mais felizes pelas escolhas que você vai fazer? Pense sobre isso e decida que, no que depender das suas escolhas, você vai ser um veículo através do qual o Senhor Deus vai abençoar todos aqueles que estão à sua volta. Não apenas você vai receber bênçãos, mas você vai ser um portador de bênçãos para aqueles com quem você entrar em contato. Eu queria orar para que essa pudesse ser a nossa realidade nesse dia. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou não apenas para sermos abençoados por Ti, mas para sermos veículos de bênçãos para aqueles que estão à nossa volta. Pedimos que o Senhor nos ajude a podermos viver essa realidade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?